assaltante. Mas na cruz do meio tinha um que nunca tinha feito mal algum. Na cruz do meio estava aquele que a Bíblia diz que na sua boca nunca se achou engano. Na cruz do meio estava aquele que talvez o seu crime foi dar vista ao cego, purificar os leprosos, levantar os paralíticos, multiplicar os pães e dar comida a quem tem fome, libertar os possessos de espíritos malignos, perdoar as prostitutas e os que tinham defraudado alguém, os cobradores de impostos. Talvez era este. Mas se você olhar para o relato daqui, o alvo era a cruz do meio. Na cruz do meio estava aquele, o inocente Filho de Deus. Mas ali diz a Bíblia que o sacerdote, as autoridades, os povos passavam na beira da cruz e zombavam de Jesus. Falava com ele: tu não és aquele que diz que pode derrubar o templo e em 3 dias reerguer novamente? Então levanta, sai da cruz. Tu não és o poderoso Filho de Deus? Outros passavam e diziam: aí, não és o Salvador? Salva-te a ti e a nós. Não há relato aqui de que alguém criticou ou zombou dos ladrões. Ninguém estava apedrejando e acusando os ladrões do seu crime, mas todos passavam e zombavam daquele que estava na cruz do meio. Mas outra coisa me chama a atenção: os 2 ladrões que estavam ali pendurados, até eles mesmos zombaram de Jesus. Nós lemos aqui o relato do Evangelho de Lucas, mas se você olhar o Evangelho de Mateus, também da crucificação de Jesus, capítulo 27, você vai ver que Mateus relata um detalhe diferente de Lucas, porque Mateus relata que os 2 ladrões começaram também a zombar, porque Lucas diz que um dos ladrões zombou, mas Mateus diz que os 2 ladrões também zombavam dele, os 2 criminosos crucificados. Mas escuta, um de repente se arrependeu, e parou de zombar de Jesus. Porque aquele ladrão, não sei, a Bíblia não diz se ele estava na direita ou na esquerda. Certo o fato que ele começou a olhar para aquele homem na cruz do meio e ele começou a ver: esse homem é diferente. Não existe crime nesse homem na cruz do meio. Não existe erro nesse homem na cruz do meio. Ainda mais quando ele está olhando o povo zombando, o povo crucificando Jesus, fazendo zombaria, e ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Qualquer um no lugar de Jesus talvez espraguejava, talvez amaldiçoava, mas Jesus pede perdão para aquele povo. E ele então olha e ele vê que Jesus está ali com uma coroa de espinho fincada na cabeça, vestido como zombaria, porque falaram: tu és rei, então toma a tua coroa, e colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho, colocou uma inscrição como um tom de zombaria em cima da cruz de Cristo: Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Mas esse homem olha para a cruz do meio e ele diz assim: esse homem é rei de verdade. Ele vê, ele reconhece: esse homem é rei, mas não é rei dos judeus, não é um rei terreno, o reino dele é diferente. E quando esse homem percebe que Jesus é diferente, o seu companheiro continuava zombando de Jesus: tu não és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também, salva-te primeiro.
E esse homem olha para o seu companheiro e diz: ei, tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui pendurados com ele, mas há uma diferença. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Nós estamos aqui pagando a nossa pena. Nós estamos aqui porque cometemos os nossos crimes. Nós estamos aqui com justiça. Mas este nenhum mal fez. Então eu queria que você pensasse comigo 3 cruzes. Repete comigo, 3 cruzes. 3 cruzes. De um lado, a cruz da incredulidade. A cruz que não reconhece, que não vê que Jesus é o Santo Filho de Deus. A cruz daquele que fez todos os seus crimes, cometeu todos os seus erros, mas mesmo assim não reconhece Jesus e zomba dele. A cruz daquele que mesmo morrendo nos seus pecados, morre na sua incredulidade. Mas do outro lado, tem a cruz do arrependimento. Este que olha para Jesus e diz assim para o seu companheiro: nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não estava escrito Rei dos Judeus, mas aquele homem sabe que Jesus é rei e tem um reino, mas não é aqui. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz assim: eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Eu quero encerrar aqui somente fazendo uma reflexão. Eu quero que hoje você olhe comigo lá para trás. Eu quero que você olhe comigo lá no alto daquele monte, aquelas 3 cruzes. Certo que nós estamos numa daquelas 2 cruzes. Aquele homem que se arrependeu do seu pecado, ele reconheceu: nós estamos aqui com justiça, os nossos atos merecem. Nós estamos numa dessas 3 cruzes. Ou estamos na cruz da incredulidade, que não reconhecemos os nossos pecados, que não reconhecemos Jesus como nosso Salvador e vamos morrer nos nossos pecados. Ou somos aquele que reconhece que somos pecadores e que Cristo é o Rei, o Filho de Deus. Presta atenção, irmão. Jesus estava ali pendurado numa cruz que não era dele. Ele estava pendurado numa cruz que cabia a você, a mim, a nós. Se qualquer um de nós tivéssemos sendo pendurado naquela cruz, não havia injustiça nenhuma. Porque como aquele homem, todos nós temos os nossos crimes. Quantas vezes nós já transgredimos a lei de Deus? Quantas vezes nós já quebramos os mandamentos de Deus? Irmão, quem infringe a lei é quem? Criminoso. Todos que infringem a lei é criminoso, não é? Todos que infringem a lei, de alguma forma, têm que ser punidos pela lei. Se nós tivéssemos sido pendurados naquela cruz, existe crime suficiente para que estivéssemos lá. Se um de nós tivesse sido pendurado numa daquelas cruzes, nós teríamos que falar como aquele ladrão falou: eu estou aqui porque os meus crimes merecem. Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu já cobicei, eu já transgredi um mandamento: não cobiçarás. Senhor, eu já cometi vários crimes. Se nós estivéssemos lá, nós temos que olhar para a cruz do meio e dizer: Senhor, eu sei que eu estou aqui por causa dos meus pecados, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Todos nós tínhamos, mas na cruz do meio tinha um.
que estava substituindo a nossa vida e levando o nosso pecado para que pudéssemos estar aqui hoje. Na cruz do meio estava a cruz do amor. De um lado a cruz da incredulidade, do outro a cruz do arrependimento, mas no meio estava a cruz do amor, a cruz da misericórdia, a cruz do perdão, a cruz da salvação. Aleluia! Naquela cruz do meio era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Irmão, na cruz do meio tem poder suficiente. No sangue de Jesus há poder suficiente para cobrir o pecado e salvar toda a humanidade. Mas o sangue de Jesus só é eficaz naquele que arrepende dos seus pecados e confessa a Cristo como Salvador. Aleluia. E a maior prova é esta história que lemos aqui. Tinha dois morrendo. Um morreu pagando seus pecados, mas na sua própria incredulidade e pecado, sem salvação. Mas o outro, na cruz do lado, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu os seus pecados e foi para o reino de Deus. Aleluia! Só os que reconhecem Cristo como Salvador, só os que arrependem dos seus pecados e reconhecem Jesus como o único meio de salvação, poderão entrar no reino de Deus. Glória a Deus. 3 cruzes estavam ali levantadas. Quem nós somos? Aonde estava nós? Nós somos a cruz da incredulidade ou nós somos do arrependimento? Mas eu olho para a cruz do meio e eu vejo que eu estava lá, porque os meus pecados foram lançados sobre Jesus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. E hoje nós estamos aqui porque Ele morreu no nosso lugar. Houve um terceiro criminoso, vocês lembram? Um criminoso chamado Barrabás, que quando Pilatos levou ele junto com Jesus para o povo, e disse aqui, nós temos aqui um chamado Jesus, e o outro Barrabás, criminoso, que cometeu seus crimes. Quem vocês querem que eu solte? O povo gritou, solte Barrabás. O que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica, crucifica, crucifica. Mas presta atenção, soltaram Barrabás. Jesus morreu no lugar de Barrabás. Mas Barrabás somos todos nós. E eu fico imaginando que Barrabás de longe, contemplando tudo aquilo, sem entender nada e perguntando, por que ele está morrendo no meu lugar? Eu já fiz os meus crimes. Eu deveria estar pendurado naquela cruz, porque eu cometi meus crimes. Eu sei dos meus erros, mas pelo que eu sei, esse homem não é criminoso. Pelo que eu sei, esse homem nunca fez mal, nunca cometeu crime. Esse homem é inocente, esse homem é santo de Deus. E é esta que nós precisamos, é essa a nossa visão quando olhamos para a cruz. Reconhecemos que nós merecíamos estar ali, mas a exemplo de Barrabás, alguém assumiu a cruz no nosso lugar, para que hoje você estivesse aqui. E eu queria que você hoje, nesse momento, fechasse os seus olhos nesse momento e agradecesse por aquele que foi pendurado no seu lugar. Eu queria que hoje, se você vestisse a roupa de Barrabás, eu queria que você pensasse e visse hoje como você é o Barrabás e olhasse para a cruz do meio e dissesse assim, Senhor, se não fosse o Senhor, era eu que estaria pendurado lá. Mas alguém foi substituto de você naquela perna. Ele assumiu a sua culpa. Ele morreu no seu lugar. E hoje é o dia de olharmos para a cruz de Cristo e reconhecer este grande amor pelas nossas vidas. Vamos orar. Eu não sei se você
ainda não arrependeu dos seus pecados e reconheceu Jesus como seu Salvador, mas é a sua oportunidade hoje. Você tem escolha. Você pode fazer como aquele ladrão, ignorar e morrer nos seus pecados. Mas se você morrer nos seus pecados, poderá estar eternamente perdido, sem salvação, sem Deus, no inferno. Mas se você arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu substituto, você vai ouvir ele dizer assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua obra na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor levou a nossa cruz. Nós te louvamos, porque o Senhor assumiu o nosso lugar. O Senhor assumiu a nossa pena, para que pudéssemos ser livres, para que pudéssemos hoje estar aqui, Senhor. Glória a Deus. Crimes suficientes, pecados suficientes para estarem pendurados naquela cruz, como Barrabás o tinha, mas o Senhor assumiu o nosso lugar. E hoje podemos livremente te adorar para a glória do teu nome. Sim, Deus. Senhor, continue conosco, nos conduzindo nesta jornada, porque o Senhor não está mais pendurado naquela cruz. O Senhor, ó Deus, foi sepultado, foi tirado, mas, Senhor, porque a cruz não pôde te segurar. Meu Deus, mas também o túmulo não pôde te segurar. E o Senhor está vivo, ressuscitou e vivo está para sempre, à direita de Deus, intercedendo por nós. Glória a Deus. Senhor, nós abrimos o nosso coração, reconhecemos humildemente, Senhor, os nossos pecados. Reconhecemos diante da tua cruz as nossas transgressões, os nossos erros. Lembra-te de nós, pela tua graça e pela tua misericórdia, a nossa oração. Amém.